Agora sim, estamos gravando, então tudo que a Lídia falou simplesmente vai ter que ser lembrado ou acessado em alguma nuvem do além, né? Pessoal, boa noite. Obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigado pela presença de vocês aí também. Pessoal que está em casa, a galera de Uberaba, no cinema da Liliane. Boa noite, espero em breve estar aí com vocês também ao vivo. E antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês deixarem os celulares no modo não incômodo. Tirando os alertas de mensagem, desligando os despertadores. Eu espero que eu tenha feito isso no meu, que está ali marcando o tempo, para ter uma noção aqui de quanto eu vou falar também. E, então, obrigado a Lídia, mais uma vez, pelo convite, por prestigiar, não a mim, porque, sinceramente, eu acredito que eu não tenho a menor qualificação para falar o que eu vou falar aqui para vocês hoje. Assim como todo mundo que está aqui, eu sou também um buscador, né? Estou tentando achar, de alguma forma, uma maneira apropriada de levar a vida nesse plano, mas, por uma felicidade indescritível, eu tive a possibilidade nessa vida de me associar com pessoas que têm essas respostas, e essas pessoas me deram acesso à fonte dessas respostas, e, na verdade, é a fonte de toda a sabedoria védica, né, de onde vem o sistema de yoga. Veda significa conhecimento. Então, esse conhecimento revelado é de onde a gente tenta beber. Se a gente quer algum dia praticar yoga ou falar sobre yoga, a gente tem uma certa obrigação de beber nessa fonte. Então, antes de começar, eu vou entoar alguns mantras que basicamente oferecem as referências a essas personalidades e essas escrituras reveladas, sem as quais eu não teria a menor condição de sentar aqui e falar sobre esse assunto. Om Agyanatimirandasya Gyanajana Shalakaya Chakshuran Militanyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Guru Vavishta Supurakam Guru Ganaira Sisha Sambhushitam Chincha Chincha Samasta Veda Nipunam Shri Rupa Pantanugam Govinda Vidam Ujvalan Varatanum Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwa Gurum Chadivya Bhagavat Premnohi Bija Pradam Om Devam Divyatanam Suchanda Vadanam Balarka Chalanchitam Sandrananda Puram Sadekavaranam Vairagya Vidyam Buddhim Shri Siddhanta Nidhim Shubhakti Lasitam Sarasvatanan Varam Vandetam Shubhadam Madeka Sharanam Niyashrisvaram Shri Dharam Om Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Om Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Dvise Namaha. Om Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Om. Então, a ideia que a gente teve como tema para esse encontro de hoje, que inicia essa semana, que a Lídia, mais uma vez, carinhosamente programou, é fazer uma relação entre a cultura da Índia antiga e os dilemas do mundo moderno.
E às vezes, quando a gente fala em dilemas, dá a impressão que os dilemas são uma coisa super recente, que eles estão começando agora. E quando eu vou falar sobre isso, eu sempre me lembro de uma citação que eu vi numa aula de Goswami Maharaj, que é um dos grandes sábios vivos nesse mundo, em que ele conta de uma reportagem dizendo que agora, com essa nova mídia que está surgindo, as pessoas não vão mais conversar, elas vão querer só ficar olhando figurinhas, só olhando fotos, elas não vão mais ter assuntos para falar entre si, o mundo vai mudar completamente e a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. E quando a gente ouve isso, dá a impressão, às vezes, que a gente está falando do quê? Das redes sociais, ou sei lá do quê? Não. Foi no lançamento da primeira revista, nos anos 60, nos Estados Unidos. Então, a impressão que as pessoas tiveram, os jornais divulgaram, quando a primeira revista foi lançada, é essa: o mundo vai mudar completamente e a roda da história não será mais a mesma. Mas o fato é que vem as revistas, vem a televisão, hoje vem a internet, redes sociais e coisas cada vez mais rápidas e descartáveis, mas uma coisa permanece a mesma. Desde o momento da criação desse universo, a gente nasce, a gente cresce e um dia a gente abandona esse corpo. Inevitavelmente, a gente está num plano temporário. Essa é a natureza desse mundo. E os dilemas que a gente enfrenta, né, e hoje em dia as doenças já um pouco mais conhecidas, já um pouco mais estudadas, como ansiedade, estresse, né, a agonia do dia a dia, que as pessoas cada vez mais jovens enfrentam e às vezes não enfrentam tão bem assim, ou por falta de preparo, ou por falta de boa associação e de critério mesmo. Todas essas doenças sempre existiram, desde que o mundo é mundo. Se a gente vai ler o Mahabharata, que é uma das antigas escrituras reveladas, no Mahabharata, cada página é um novo estresse. Os caras estão brigando o tempo inteiro pela hegemonia e está todo mundo ali estressado o tempo inteiro. Existe uma literatura também muito antiga, chamada Brahma Samhita, onde o senhor Brahma, que é, na cultura védica, o que a gente poderia chamar de o pai do céu e da terra, o senhor Brahma se revela como alguém extremamente estressado, porque ele vive num plano de extrema bem-aventurança, indescritível bem-aventurança. Mas mesmo esse plano está sujeito ao tempo. Existe um momento em que esse plano vai deixar de existir. E isso gera essa angústia, essa ansiedade. Então, de acordo com a cultura védica, e aí quando a gente fala da cultura da Índia antiga, é disso que eu estou falando, da cultura da vida espiritual. De acordo com a cultura védica, o grande equívoco que a gente comete, e a gente faz isso todos os dias, é que a gente está tentando buscar felicidade. Beleza, isso está tudo bem, é assim mesmo. Mas a gente está tentando buscar felicidade, entendendo que felicidade é agradar os nossos sentidos. Então, a gente busca uma felicidade visual, uma felicidade para o nosso paladar, uma felicidade para o nosso tato, para a nossa audição e assim por diante. Sentidos um pouco mais sutis também buscam felicidade. Nossa mente, nossa inteligência, aquilo que é chamado ahankara, que é o falso ego. Falso ego é descrito como tudo aquilo que você olha no espelho e acha que você é, mas que tem qualquer tipo de conexão com o mundo temporário, com o mundo material. Então, pensa só, é difícil a gente conseguir sair dessa concepção de não achar que a gente é isso, né? Olhar para o espelho, ver as rugas aumentando e não encarar com isso. Entender que isso aqui é como uma roupa e vai ficar mais velho, desbotado mesmo, e uma hora vai ter que ser descartado, é inevitável. Mas quando a gente entende que a nossa felicidade tem a ver com agradar os sentidos, inevitavelmente, os meios pelos quais a gente vai buscar essa felicidade vão ser a própria causa da nossa infelicidade. Porque é tudo temporário. Então, a gente vai comprar o melhor carro, o melhor telefone, o melhor computador,
daqui a um ano eles já são velhos, no ritmo de hoje. A pessoa já vai querer um outro mais moderno. Então, a felicidade ela não pode ser buscada nesses termos. E o grande dilema, né, do mundo moderno é que está todo mundo tentando ser feliz desesperadamente, mas chutando para todos os lados. Você vê, por exemplo, as crianças. As crianças estão tentando ser felizes ali no meio delas, né, fazendo as primeiras amizades, tentando se entrosar, criando esse sentido de pertencimento em algum lugar. Aí depois os adolescentes. Nossa, mais complicado ainda, porque além de tudo tem os hormônios e a faculdade. E o que eu vou ser agora, que eu já cresci? Quando eu era criança, eu queria ser, sei lá, astronauta, jogador de futebol, né? Os clássicos. E agora que eu já cresci, tenho que fazer a prova do que eu vou ser mesmo, né? E se eu não passar, o que vai acontecer comigo? Uma desgraça. E meu namoro não deu certo, acabou minha vida. Não faz mais sentido eu ficar nesse mundo porque um namoro não deu certo. Então, todos esses dramas eles vão sendo transferidos para a vida adulta, porque na vida adulta a gente tem outras responsabilidades, e aí os dramas são outros, como a fatura do cartão de crédito, né? O bem-estar com os vizinhos, todas essas coisas. Né? Para onde eu vou viajar? Nossa, o aeroporto está cheio, que caos, pandemia. Acabou a minha vida agora, eu tenho que ficar em casa alguns meses. Né? Então, todos esses dilemas, eles têm a ver com o fato de que nós estamos tentando ser felizes de um jeito completamente inadequado, acreditando que nesse plano temporário vai haver felicidade real para a nossa essência verdadeira, que é o Jivatma, a alma, o eu mesmo, que é eterna. Como alguém que é eterno, repleto de bem-aventurança, na verdade, feito de bem-aventurança, como esse alguém vai encontrar felicidade em uma coisa temporária, que pode ter uma pequena bem-aventurança, rápida e relativa. Não vai encontrar dessa forma. Então, nessa cultura da Índia antiga, que é a cultura da vida espiritual, revelada pelas antigas escrituras, e aí tem várias escrituras, né? A tradução em Libras vai me perdoar agora, eu vou citar alguns nomes, mas a gente pode traduzir assim como as antigas escrituras reveladas. Então a gente tem os Vedas, a gente tem o Śrīmad Bhagavatam, o Mahabharata, onde está o Śrīmad Bhagavad Gita, Brihad Bhagavatamrita, um monte de escrituras, os Upanishads, né? Muitas outras escrituras. E essas escrituras, elas revelam o seguinte: para a gente conseguir aumentar a possibilidade de uma felicidade real e duradoura, o nosso foco, o centro da nossa vida tem que ser direcionado de uma outra maneira. Então, sempre que a gente vem para esse mundo, a nossa intenção inicial é explorar a energia do ambiente. De alguma maneira, a gente quer uma posição nesse mundo, e a gente quer explorar essa energia de alguma forma. Não, mas eu sou tão bonzinho. Né? O fato de uma pessoa se achar muito boazinha e esse certo apego com essa sensação de mas eu sou uma pessoa tão boa, eu sou uma pessoa do bem. O fato da pessoa se colocar nesse tipo de patamar já é um sinal claro do quanto a arrogância está predominando, aí sem a pessoa perceber. É uma arrogância disfarçada. Parece um santo, mas não é. Então, enquanto a gente coloca a nossa própria condição, nosso próprio bem-estar em primeiro lugar, a gente está equivocado. E a gente vai ficar patinando e a gente vai acabar sofrendo, porque nosso bem-estar nem sempre estará em uma posição muito boa nesse plano aqui. Então, as antigas escrituras, elas revelam que a gente tem que conseguir fazer um clique, uma volta aí na nossa mente e mudar para esse centro aquele que realmente está nesse centro. E quem é? Quem é esse? A Chincha, o inconcebível. A gente se acostumou a chamar de Deus, mas essa palavra Deus, para a nossa cultura, ela tem uma conotação diferente da palavra
a suprema personalidade de Deus, né? O Bhagavan, aquele que é pleno de todas as opulências. Tem uma condição diferente, porque para a gente Deus é alguém com quem a gente geralmente conversa assim. Deus, por favor, me dê mais saúde. Sendo suave, porque às vezes é bem mais baixo que isso, né? Deus, por favor, me dê um bom emprego. Oh, Deus, me ajuda a trocar de carro. Para esse tipo de coisa, as Escrituras revelam que existem ministros. Por isso, às vezes, quando a gente olha para a Índia, a gente tem a impressão que trata-se de um país, né, maioria hindu, a gente tem a impressão que se trata de uma cultura politeísta, de muitos deuses. Mas não, esse é um engano. Deus é um só. Ele é o Senhor Supremo, a suprema personalidade de Deus. E aí ele tem os seus ministros, né? Emanações, diferentes humores, porque ele é pleno de todas as opulências, ele é capaz de se apresentar como ele quiser, no momento que ele bem entender, da forma que ele achar melhor. Isso muda bastante a forma como a gente vai se relacionar com ele também. Porque enquanto você chega para alguém e fala, me dá um carro melhor, melhore minha saúde, traga paz para toda a humanidade. Ah, nossa, mas parece tão bonito. Não, você está colocando alguém a seu serviço. Esse não é o Senhor Supremo. O Atinte, o inconcebível, a suprema personalidade de Deus não está a nosso serviço. Quando a gente consegue mudar essa via e a gente coloca a nossa vida à disposição, sabe aquela ideia de seja feita a vossa vontade e não a nossa vontade. Eu tenho um primo que quando ele era pequeno, ele ouvia a mãe dele rezando e ele pegou a oração assim, ele rezava, seja feita a nossa vontade, né? Assim na terra como no céu. Então, se deu certo, ele vai se dar bem materialmente, né? Então, enquanto a relação for essa, de seja feita a nossa vontade, a gente ainda não concebeu a ideia da entrega. Porque entrega significa, num nível bem elevado, o guru do meu guru, Sridhar Maharaj, ele dizia que toda onda é favorável. Toda. Imagina só. Qualquer coisa que aconteça, alguém que está nesse patamar de entrega consegue conceber como favorável, apropriado para te ajudar no seu caminho. Nossa, mas foi uma tragédia. O que você aprendeu disso? Alguma coisa tem que ser extraída da pior tragédia. E aí a gente começa a entender, né, que a relação com a divindade suprema é uma relação de entrega absoluta. A vontade que está sendo feita não é a nossa. E para a gente, às vezes, é bem difícil lidar com isso. Por isso a gente tem todos esses ministros, né, intermediários. E aí, em diferentes culturas, a gente vai chamar esses ministros de diferentes nomes também. Então, na Índia, esses nomes vão ser Brahma, Shiva, Sarasvati, Ganesha, etc. Na cultura africana, esses nomes vão ser outros. Na Europa, esses nomes vão ser outros. Nas culturas indígenas, esses nomes vão ser outros. Mas são potências da natureza, que têm personalidade, e esse sim, a gente pode lidar dessa maneira, né? Para buscar uma felicidadezinha temporária. Uma vez eu peguei um táxi na Índia, e geralmente nos táxis da Índia, eles têm no painel do carro, eles têm um altar. É bem comum. Eles colam ali a divindade favorita deles e colocam guirlandinha de flores, incenso, né? O carro parece um templo, eles consideram mesmo assim. E a buzina é o búzio, né? Que não para nunca. E esse que eu entrei tinha umas 8 divindades. Aí eu olhei assim, eu falei para o taxista, falei, nossa, seu carro está realmente bem, né, equipado. E aí ele falou para mim, mas é porque eu não quero sobrecarregar nenhum deles. Cada dia eu fico pedindo para um, porque aí não tem problema de nenhum deles ficar sobrecarregado, né? E aí, essa relação é uma relação que a gente entende como karma. Então, se você for um bom devoto, né,
lidar com essas personalidades e pedir, e fizer as penitências necessárias, pode ser que aconteça mesmo aquilo que você pediu. Mas isso te aprisiona um pouquinho mais nesse plano. Porque sempre que a gente está atrás de crédito nesse mundo, querendo mais, a gente gera algum tipo de dívida. Se a gente se abstém, não, eu não quero nada. Não faço nada e não quero nada. A coisa fica zerada. E aí a gente vive uma vida neutra. Que para várias vertentes filosóficas, ético-religiosas, é um objetivo, um vazio. Paz. Om Shanti, Shanti, Shanti. Pronto, esse estado. Zen. Zen é isso. Né? Eu já pensei um pouco assim nos meus primeiros anos de yoga, né, que essa busca pela paz era a coisa mais legal. Mas aí chega uma hora que isso começa a parecer sem coração também, sem graça, vazio. Cadê a dinâmica, a relação, a intensidade do amor? Não existe, é neutro. Então aí, se você não pode ir nessa de né, ficar com crédito, quero mais coisas para mim, gerando dívidas. E também essa ideia do neutro não te atrai, aí você tem a próxima, que é a entrega. Porque aí quanto mais você dá, quanto mais você doa, mais você gera. Mais bênçãos você gera, mesmo sem querer. Elas vêm e fluem naturalmente, porque você está se entregando com sinceridade, de verdade mesmo. Então tudo parte de uma sinceridade completa do coração e de pequenas mudanças no dia a dia. Então, nesse mundo moderno, como que a gente faz isso, né? Na nossa vida? Como que a gente aplica esse conhecimento que vem daquela cultura milenar de devoção, de entrega, de colocar a suprema personalidade de Deus, colocar Deus no centro da nossa vida? Como que a gente faz isso no dia a dia? A gente começa da forma que geralmente todo mundo conhece, orando, com as ferramentas que a gente tiver, independente de qual seja a natureza da sua fé. Com as ferramentas que você tem, você começa mesmo a orar nesse sentido. Como que eu coloco o Senhor no centro da minha vida? E aí, se essa oração for sincera, com um coração puro e realmente entregue, as respostas começam a aparecer. Essas respostas, elas vêm com boas associações, você vai conhecer pessoas mais interessadas nesse tipo de vida. Essas respostas vêm com conselhos, né? E elas vêm também com alguma revelação interna, alguma percepção interna da realidade. Você passa a não se satisfazer mais com algo que não seja isso. Não faz mais sentido para você levar uma vida o tempo inteiro para explorar o meio ambiente e se dar bem. Deixa de fazer sentido, simplesmente. Quando você passa a orar sinceramente nesse sentido. Eu entendi que eu não sou o centro do universo. Caiu essa ficha. Não é para mim que isso tudo existe. Eu existo por uma razão. Eu existo para servir, para me entregar. Quando essa fichinha cai, e pessoal, para vocês aqui, para vocês aí, eu não estou nesse patamar. Às vezes, quando eu falo assim, algumas pessoas podem entrar nessa piração de pensar, nossa, esse cara realizou tudo isso. Não. Como eu falei no começo, assim como todo mundo aqui que sinceramente busca aprimorar a existência, eu também estou nos meus passos iniciais. O que eu tive foi a conexão com pessoas que estão nesse patamar. Eu conheço pessoalmente pessoas que estão nesse patamar. E essas são as pessoas mais felizes que eu já conheci. Eu nunca conheci pessoas tão realizadas quanto essas, que estão entregues. E que são pessoas que, assim, não sabem mesmo se vão ter o que comer amanhã, se vão ter onde morar amanhã. E elas realmente não estão preocupadas com isso. E sempre elas têm o que comer amanhã, onde morar amanhã e lugares onde elas serão acolhidas amorosamente. Então, vendo pessoas assim de perto, convivendo um pouco com essas pessoas, isso acaba trazendo alguma inspiração. E aí você vai estudar o que essas pessoas estudaram. Então, quando eu cito essas escrituras que eu citei antes, são livros que eu fui ler porque essas pessoas me aconselharam. Essas pessoas felizes, realizadas,
que não tem esses dilemas todos pelos quais nós passamos, que realmente vem, às vezes, uma situação terrível acontecendo e entendem o fluir daquilo como algo que tem que acontecer e ser harmonizado de alguma maneira. E não confundam isso com conformismo. Não tem a ver com conformismo. Tem a ver com compreender a natureza de todas as coisas. E isso, imagina só, se a gente conseguisse compreender a natureza de todas as coisas, acabou a razão do nosso estresse. Você vê uma coisa acontecendo que naturalmente te estressaria, mas você compreende perfeitamente a natureza daquilo e a lição contida ali, e você consegue entregar isso de coração e seguir em frente fazendo o seu melhor possível, que é o melhor que você pode fazer. Acabaram os seus dilemas. Se a gente conseguisse colocar, de novo, se a gente conseguisse colocar o centro no centro. O que acontece é que a gente está tão desviado que a gente esqueceu o que é o centro. Nesse aspecto, a gente tem, né, duras lições ao longo da história da raça humana, e muitas vezes a gente usa mal essas lições. Um clássico para a nossa civilização moderna é a ideia do humanismo, que coloca o ser humano num tipo de patamar que não é real. Coloca o ser humano quase acima de Deus, é quase nesse nível. Isso é um grande equívoco. Você compreender, as Escrituras dizem, você compreender que o nascimento humano é um nascimento raramente alcançado, isso é citado em vários textos antigos, é legal. Mas, junto com isso, também vem uma lição. Justamente porque esse nascimento é raramente obtido, ele deve ser utilizado da forma apropriada. A forma apropriada de se utilizar a capacidade humana, esse corpo aqui que a gente nasceu, essa mente, esse cérebro capaz de assimilar tantas coisas, a forma adequada é questionar apropriadamente a existência e avançar espiritualmente a partir desse questionamento. Se o nosso questionamento da existência não traz avanço espiritual, a gente está fazendo as perguntas erradas. A gente está pirando de bobeira, com coisas que não valem a pena, nosso tempo está sendo perdido e a vida humana é curta, é bem curta. Às vezes, quando eu tenho essas, né, de olhar no espelho e ver as rugas, assim, né, e aí eu penso, né, puxa, esse ano eu vou fazer 49 anos. Passou voando até aqui. E agora vai ser mais rápido ainda, de acordo com meus familiares mais antigos. Então, a gente não pode perder nosso tempo. E cada questionamento que a gente fica fazendo e quebrando a nossa cabeça e tal, e que não nos leve para uma compreensão espiritual da realidade, que traga o centro para o centro, é mais um questionamento perdido. É mais uma crise existencial que a gente podia ter tido na adolescência ou na vida infantil, mas a gente está tendo agora na vida adulta, ou talvez até lá na vida super adulta, né? Mais velho, e de bobeira. Então, orar é um ponto essencial. De acordo com a natureza da sua fé, a fé é uma substância dinâmica, ela se aprimora, ela muda, ela se refina, conforme você se entrega mais. E enquanto a nossa oração ela ainda é muito associada a essa ideia de pedir alguma coisa, então peça isso, peça para ter mais fé. Esse é um pedido legal na oração. Senhor, como eu posso servi-lo? Como eu posso ter mais fé? Por favor, me ajude a ter mais fé. Me ajude a encontrar fé, essa substância rara. A gente tem alguma, senão a gente nem sai da cama de manhã. Vocês, então, saírem de casa à noite para vir ouvir isso. Esse é um sinal de fé. Vocês aí usando o computador para isso, né? A tecnologia que podia estar sendo usada para qualquer besteira. Mas não. Nesse momento, ela está sendo usada para ouvir sobre isso. Ouvir sobre os Vedas, ouvir sobre a suprema personalidade de Deus, ouvir sobre essa possibilidade de orar para que a fé se aprimore, e se manifeste e conduza a sua vida. E que você consiga se desviar cada vez mais de
tudo que você faz para acumular mais bens nesse mundo e gasta tanta energia com isso, e que isso seja, assim, apenas o suficiente para você levar uma vida digna. E, de novo, esse que nos fala não tem esse tipo de realização. Eu também estou orando para isso. Né? Assim como eu estou aconselhando, isso é uma coisa, né, que sempre, desde que comecei a praticar yoga, de alguma forma eu tentei desenvolver esse tipo de conexão, e quando eu comecei a dar aula de yoga, eu prometi para mim mesmo uma coisa, que eu nunca ia tentar ensinar para os meus alunos alguma coisa que eu não praticasse pessoalmente. E não estou falando de capacidades físicas, porque meus alunos já me deixaram para trás há muito tempo nesse quesito. Eu estou falando, assim, de sinceridade. Então, se eu estou falando que isso aqui é legal, eu vou tentar fazer também. Assim como eu distribuo para eles tentarem fazer, eu também vou tentar. E eu continuo tentando. E um dia a coisa flui. Então, agora que eu fiz essa introdução gigantesca aqui desse assunto, né, de como essa cultura da Índia Antiga, onde a gente tem Deus no centro, e essa nossa cultura moderna, onde a gente tirou Deus no centro, colocou o nosso bem-estar no centro, criou uma cacetada de dilemas, como isso foi acontecendo e como tentar fazer essa troca. Agora eu quero abrir o espaço para se alguém tiver alguma pergunta, que sempre é o meu momento favorito, na verdade. Então, se vocês aqui tiverem alguma pergunta, ou se alguém aí de casa tiver alguma pergunta, eu acho que se rolar um chat ali, ou uma mãozinha virtual, a gente vai conseguir ver. Temos uma pergunta aqui. Como é que eu vou fazer com o Ricardo? Vai escutar aqui? Eu repito a pergunta. No meu caso, eu tenho um corpo que não é padrão. Ele não é um corpo que a sociedade é acostumada a ver. Certo. Como que a cultura indiana enxerga essas imperfeições que são tidas como imperfeições na sociedade? Entendi. Então, a pergunta foi, no caso de um corpo que não é um corpo considerado padrão dessa sociedade, né? Um corpo que é diferente, como que a cultura indiana enxerga essas, entre aspas, imperfeições, de acordo com essa visão da nossa sociedade? Tudo que a gente manifesta nessa vida é um fruto de alguma coisa que a gente plantou em algum momento. Isso chama karma, né? Então, a gente planta tomates e a gente colhe tomates. Não existe nenhum corpo que seja perfeito, porque ele é temporário. Existe uma passagem muito legal no Srimad Bhagavatam, em que as gopis, que são vaqueiras de um lugar chamado Vrindavan, elas se reencontram com o Senhor Krishna 100 anos depois de terem se separado dele. E quando elas o reencontram, elas amaldiçoam Brahma, que é o criador do céu e da terra, porque foi ele que fez esses corpos. E elas amaldiçoam o Senhor Brahma porque ele fez um corpo imperfeito, um corpo que tem que piscar os olhos. E cada vez que elas piscam os olhos, elas não estão vendo Krishna. E a sensação que elas têm é que elas estão mais 100 anos distantes dele por causa dessa piscada de olhos. Então, a condição na qual a gente nasceu, né, dentro dessa máquina, é uma condição completamente temporária. Na verdade, quanto menos o eu verdadeiro, a alma, se identificar com esse corpo, melhor. Pensa só, hoje em dia, quanto drama existe na nossa sociedade, quanta dificuldade de adaptação existe na nossa sociedade, pelo fato das pessoas estarem com dificuldade de identificação. Porque as pessoas, nós pensamos que nós somos esses corpos. Aí a gente gasta um tempão cuidando deles e tentando fazer. E muita gente pratica o que se chama yoga hoje em dia por causa disso. Para ficar mais alongado, mais saudável, mais forte, mais bonito, mais jovem. Ou seja, a pessoa pega uma ferramenta que se chama yoga, que é a conexão com o Supremo, e usa um pedacinho infinitesimal dessa ferramenta de uma maneira completamente equivocada, para criar mais identificação ainda com o próprio corpo. Ah, porque agora eu consigo me alongar, porque agora eu consigo pôr o pé atrás da cabeça. Isso tudo, na verdade, é relativo, temporário
E quanto menos você levar isso em consideração, melhor. Você deve continuar fazendo suas orações, né, sentando como o seu corpo permitir. E se o seu corpo não permitisse sentar, você podia fazer a mesma coisa deitado. Fechar os olhos e treinar a sua meditação, e fazer suas orações, e tentar ouvir as escrituras e se associar bem. É isso que mais importa. Esse corpo é totalmente temporário, e quanto menos a gente ficar valorizando ele, melhor vai ser para a nossa vida. Agora, é claro que perante a sociedade sempre vai ser mais difícil, porque a sociedade é preconceituosa e materialista. Então, sempre vai ter esse tipo de barreira, né? Ah, tal pessoa é muito magra, tal pessoa é muito gorda, tal pessoa é muito alta, tal pessoa é muito baixa, e assim por diante. Mas isso é uma distorção. Existe uma história, né? É legal, essas perguntas me lembrou de uma história muito boa. Existe uma história de um grande yogi chamado Ashtavakra. Ashtavakrasa não é o nome da postura. Ashtavakra. A história dele é a seguinte. Quando ele foi concebido, ele ficou dentro do ventre da mãe dele, e dentro do ventre ele já tinha a sabedoria absoluta de todas as escrituras, de tudo do universo. E o pai dele era um grande sábio. E num dado momento, o pai dele estava recitando os Vedas. E de dentro do ventre, ele começou a rir. Ashtavakra começou a rir. E aí o pai ficou bravo. Falou, o que esse moleque está rindo aí dentro da barriga? Aí lá de dentro ele falou, é porque você cometeu 8 erros na sua recitação dos Vedas, e eu estou achando ridículo você cometer esses 8 erros. Você não devia estar citando os Vedas se você não sabe citar direito. Aí o pai ficou bravo e amaldiçoou o filho, que nasceu com 8 deformidades. Ashtavakra significa 8 curvas. Então, ele nasceu com 8 deformidades. Então, com essas 8 deformidades, ele tinha muita dificuldade para andar, mas ele tinha a sabedoria plena. E ele ouviu falar de um grande rei chamado Janaka, e que esse rei tinha como que chama isso? O conselho. Tinha o conselho real dos maiores sábios da Índia, do reino de Bharata. Então, Ashtavakra foi até esse reino de Janaka, e ao chegar lá, os sábios olharam para o corpo dele e deram risada. E aí ele conseguiu uma audiência com o rei Janaka, e ele falou para o rei, eu estou extremamente decepcionado com os seus conselheiros reais, porque eu sempre ouvi que eles eram os maiores sábios, mas eles estão achando que eu sou esse corpo. Eles olharam e riram como se eu fosse esse corpo. E aí Janaka percebeu, né, o grande equívoco que os sábios tinham cometido. Ele acolheu Ashtavakra, que com a sua própria prática atingiu a iluminação, e inclusive as deformidades desapareceram. Mas o ponto essencial é, esse corpo é totalmente temporário, ele não é o mesmo que ele era há alguns anos, daqui a alguns anos ele não vai ser mais o mesmo, e se tudo der muito certo, como diz a Regina Shakti, que foi quem me obrigou a dar aula de yoga quando eu era moleque, se tudo der muito certo, esse corpo ele vai virar uma pelanca e vai morrer. Esse é o destino desse corpo. Então, a gente não deve dar tanto valor para esse tipo de coisa. A essência é fundamental. É isso que a cultura védica ensina. Que a essência é o verdadeiro eu, e não esse corpo. Muito bem. Mais alguma pergunta? Obrigado pela sua pergunta. As perguntas são muito legais porque elas sempre fazem a gente lembrar de alguma história, sempre elas, né, elas carregam alguma coisa. Né? Muito legal. Eu gostaria de fazer uma pergunta com relação às doutrinas. Fala da doutrina dos ministros, né? Então, assim, a relação que existe do yoga com as demais doutrinas, igual o judaísmo, o cristianismo, Tá. eu percebo que tem algumas semelhanças. Tá. Como que é seu nome mesmo? Cristiano. O Cristiano perguntou em relação às doutrinas. Ele perguntou sobre a relação dessas doutrinas, né, do sistema de yoga com outras doutrinas, como o cristianismo, judaísmo, islamismo, umbanda, xamanismo. O mantra que você fez, E assim, tinha um
e assim por diante, né? Existem várias formas, de alguma maneira, da gente tentar se conectar com algo que inspire a nossa fé. Por isso é dito, né, que a suprema personalidade de Deus se manifesta de infinitas maneiras. Tem uma história muito legal que é contada pelo Radhanath Swami no livro dele, A Caminho de Casa. Ele conta que o mestre dele tinha como melhor amigo um muçulmano. E na Índia, essa relação entre os hindus e os muçulmanos é muito tensa no geral. É parecido assim como na Copa do Mundo, seu melhor amigo é um argentino, vocês assistirem Brasil contra Argentina juntos. Tá? É nesse nível de tensão, assim, né? E todos os dias ele via o mestre dele indo para a varanda, e esse amigo muçulmano indo para a varanda também, e eles debatiam. Um dava uma palestra e o outro fazia perguntas. E no dia seguinte trocava. Aquele que deu a palestra ouvia e depois fazia perguntas. E aí um dia ele foi perguntar para o mestre dele como que o mestre dele harmonizava isso. E aí o mestre dele falou assim, olha só, se eu fosse viajar agora e ficasse 1 ano fora daqui e voltasse para cá vestido como ocidental, ou com a cabeça raspada, ou nu, sem nenhuma roupa, né? A hora que eu chegasse aqui, meu cachorro ia vir correndo, pular em mim de alegria. Porque ele sabe quem é o Senhor dele, independente da roupa. Então, se a gente não consegue enxergar a natureza divina em infinitas manifestações, a gente não atingiu o intelecto nem de um cachorro. A gente vai ser um intolerante religioso clássico, né, que põe um cabresto e que não consegue ver além daquilo que é totalmente confortável. E aí a gente vai bombardear os outros, bater em pessoas na rua, tirar pedras, né? Achar que todo mundo está errado e só a gente está certo, condenar comportamentos que para nós não são ideais, como se a gente se comportasse da maneira mais perfeita do universo. Daí a gente vira esse tipo de pessoa, né? Intolerante. Então, todas as doutrinas que são baseadas na verdade, que são fidedignas, trazem nelas algum patamar de realização. A grande diferença da cultura védica em relação a todas as outras doutrinas que eu conheço de forma rasa, é que na doutrina védica, as descrições dos passatempos da suprema personalidade de Deus são detalhadas, coisa que não é visto em outros lugares que eu tenho acessado. Eu já conversei com vários ministros, entre aspas, né, de outras doutrinas, e isso não é uma coisa que seja assim divulgada, não existe. E na cultura védica, sim, isso é plenamente difundido. Qual é a natureza desse plano transcendental? Como as coisas acontecem lá? Do que eles gostam naquele patamar de existência? Então isso é muito atrativo, né? Dependendo de qual seja a sua fé, claro. Mas quando você encontra algo que preenche o seu coração, que seja baseado na verdade, que no mínimo te instrua a ser um ser humano 100% decente, de alguma forma você encontrou um abrigo fidedigno. E isso vai levar você a avançar no caminho da sua fé. Não existe uma ideia de só tal coisa salva. Isso é muito limitado. Pensa só, a gente está falando de Deus. Aquele para o qual tudo é possível. Como que você pode falar, não, só assim que funciona? Isso não faz sentido. Você limita algo que é ilimitado. Isso é o que a gente faz por uma necessidade de fazer caber nas nossas crenças algo que não tem como a gente analisar com essa mente. A gente está usando uma ferramenta equivocada. A mente é limitada. Quem aqui consegue lembrar com detalhes o que almoçou antes de ontem? Vai demorar um pouco.
Então essa mente tem que parar e pensar. Há 2 dias, essa mente está tentando compreender o que é a suprema personalidade de Deus, nas suas infinitas possibilidades. Infinitas, essa é a palavra. Sérgio, aproveitando esse gancho, qual a ligação, a conexão que tem doutrina? A filosofia védica. A filosofia védica, a cultura indiana, com a doutrina espírita. Tá. Então, a pergunta agora foi, né, já pegando esse gancho, sobre a relação da cultura védica, né, dos ensinamentos da filosofia védica com a doutrina espírita. Uma das principais personalidades, né, difusoras assim, do espiritismo é a Blavatsky. Ela foi a fundadora da Sociedade Teosófica, né, super famosa, assim, vários livros publicados. Ela é uma pessoa, para a gente ter uma ideia, que antes de ir para a Índia, não acreditava em reencarnação. É nesse nível. Então, assim, foi bebido muito dali da Índia. O Kardec, quando ele, né, escreve nos livros dele, né, no Evangelho que ele escreveu e em alguns outros textos, ele descreve alguns patamares, alguns planos de consciência que nos Upanishads são descritos como assim, a gente tem, eles chamam de bhuvanas, esses planos de consciência. A gente tem diferentes patamares. Nos Vedas são descritos 14 bhuvanas. Nesse mundo em que a gente está num patamar intermediário. Tem 7 para cima da gente e 6 para baixo da gente. A gente está no meio termo. Tem aqui coisas paradisíacas acontecendo e coisas infernais acontecendo. Tudo misturado. Bom karma, mau karma e os dois juntos, né? Um plano acima desse, ou seja, no 8º bhuvana, é esse mundo que é descrito como, entre aspas, né, o nosso lar. É esse patamar, né, dos corpos mentais, né, e dos espíritos e tudo mais. Então, nos Vedas isso é descrito também, em bastante detalhes, aliás. Né? Então, o que ele fez, né, o Kardec, que é provavelmente o mais famoso, né, de vários, tem muitos, mas ele é o mais famoso, o que ele fez foi muitas experiências para entrar em conexão com esse tipo de plano. Agora, acima desse plano existem várias outras coisas, existem mais 6, e mesmo esses 6 são materiais, ou seja, é tudo temporário, tudo isso é temporário, e é explicado nos Vedas dessa forma. É uma maneira de você lidar, né, com a natureza do universo e tentar expandir a sua consciência, mas é temporário também. A gente não está lidando aí com o centro ainda. É isso que é. Por exemplo, o que Jesus ensina no sentido de tolerância, entrega, seja feita a vossa vontade, é muito mais próximo da cultura védica, nesse sentido. A reencarnação também. A reencarnação também. A reencarnação é um aspecto, por exemplo, que no catolicismo apostólico romano a reencarnação é negada. Mas isso é recente, tem aí menos de 1000 anos que isso é negado. A Bíblia ela foi modificada muitas vezes, porque uma das compreensões que os católicos apostólicos romanos têm, ou tinham pelo menos, é o seguinte: o rei é Deus. Então, se ele vai lá e muda a Bíblia, não está errado. Porque naquela concepção, se ele é Deus, ele pode mudar as leis do universo. Agora, para quem bebe na cultura védica, e a gente tem uma certa noção de estudo de história e vê o que esses reis fizeram, a gente olha e pensa, isso aí não é Deus, não. Tem muito interesse egoísta acontecendo ali o tempo inteiro, né? Então, sem desmerecer o catolicismo, que é, assim, uma doutrina cheia de coisas maravilhosas, de busca aí por uma vida de bondade, de entrega, de harmonia, misericórdia, né? Mas prestar atenção nesse tipo de coisa, porque se Deus é tudo,
se Deus é amor, se Deus é infinito, inconcebível, por que tentar limitá-lo? Não há limitações. Um comentário sobre isso. Eu tenho a sensação, assim, no pouco conhecimento das religiões, é que todas beberam um pouco, assim, dos Vedas, né? Me parece, assim, as passagens sempre já estava nos Vedas, assim, sabe? Até a Bíblia, algumas passagens da Bíblia, o primeiro começo da Bíblia mesmo, em princípio era só o verbo. Tipo, isso tudo já tem nas... Então, tem várias passagens, assim, que é muito da Bíblia, assim. O comentário, então, aqui foi que em várias passagens, né, bíblicas, por exemplo, a gente percebe, não só na Bíblia, né, no Corão, na Cabala, né, a gente percebe essa ideia que a gente consegue encontrar nos Vedas também. E isso pode ter se dado simplesmente por uma questão de apropriação, o que eu não acredito, na verdade, que tenha sido, ou pelo simples fato que é o seguinte, a verdade é uma só. E onde quer que ela se manifeste, ela pode ter roupagens diferentes, mas ela vai aparecer ali. E se os Vedas estão tratando da verdade, qualquer outra escritura que for tratar da verdade vai ter que repetir aquilo. Porque a gente se acostumou muito com essa ideia, né, de a verdade de cada um. Isso não é verdade, isso é opinião. Isso é uma opinião. Verdade é verdade. Não tem mutação. Existe meia verdade. Lembro das minhas tias, né, sempre assim, não, é uma meia verdade. Não conta isso para sua avó, vamos falar uma meia verdade para ela não se preocupar, né? Essas coisas que a gente, na maioria das famílias, a gente acaba meio tendo essa contaminação, né, dessa ideia da verdade. Mas a verdade é uma só, e ela vai se manifestar. Tem uma... Bhaktivinoda Thakur, ele fala sobre uma montanha, e você vê essa montanha a uma determinada distância, ela tem uma aparência. Você chega nessa montanha por um certo lado, ela tem uma determinada aparência. Você chega nela por outro lado, ela tem outra aparência. No pôr do sol ela aparece de uma forma, no nascer do sol ela aparece outra, mas é uma montanha. Então, a verdade ela é assim, ela está lá, manifesta, disponível. Isso é o mais legal. Não é um negócio assim, não, vamos agora descobrir a verdade, né? Vamos espionar os porões do Vaticano para descobrir a verdade, né? Espionagem religiosa, né? A verdade está disponível. O que a gente precisa fazer é criar o meio adequado. Qual é esse meio adequado? Esse meio adequado é a nossa própria essência. Nosso coração ele tem que se abrir. A gente tem que entender quem a gente é mesmo. E para muitas doutrinas, essa ideia de saber quem você é como um objetivo. Conhece-te a ti mesmo, e isso será tudo, né? Na cultura védica, conhecer a si mesmo é o primeiro passo. Sem isso, não tem nem para onde você ir. Então, primeiro você tem que entender quem você é mesmo. Se identificar como eu verdadeiro, a alma eterna, imutável, plena de bem-aventurança. Desse patamar, você enxerga a meta. Colocar o centro no centro. E aí tem o caminho a ser percorrido para conseguir chegar nesse tipo de concepção. Daí você tem prática, que é essencial, boa associação. E essa prática ela vai desenvolver critérios. Mesmo as práticas mais básicas, quando você começa a treinar yoga do jeito mais simplório, mas de coração, o seu corpo mesmo já começa a se manifestar como um veículo um pouco melhor nesse sentido. Certas coisas que antes eram super legais não são mais tão legais. E aí você começa a perceber que será que eu estou ficando frágil? Não, você está ficando inteligente. Mas às vezes eu me sinto um ET. Ótimo, você percebeu que você não é desse mundo. Esse é um passo essencial. Porque enquanto você ficar achando que você é uma pessoa de carne e osso desse mundo aqui, essa é a realidade, você está pirando. Está viajando e vai sofrer. Então, perceber que a gente não é desse mundo
Nossa, eu sou um ET. Isso, um extraterrestre. A gente não é da Terra. A gente é de um plano de consciência indescritível. A gente é uma partícula infinitesimal da própria suprema personalidade de Deus. O tamanho disso é imensurável. Uma partícula infinitesimal da suprema personalidade de Deus. Um raio de um sol. Igual em qualidade, mas muito diferente em quantidade. Então, muitos yogis caem nessa, né, acreditando que Deus e eu somos um, eu sou Deus. Essa é a próxima conclusão. Eu sou Deus, mas eu esqueci. Muita gente estuda Vedanta e a conclusão é essa, eu sou Deus, mas eu esqueci. Imagina só, que Deus sem memória, tem que tomar fosfosol. Não. Nós somos uma partícula dele, mas ele tem sua personalidade própria, completamente independente. Nós somos partes dele, mas ele é totalmente independente. A suprema personalidade e suas infinitas potências. E orar para colocá-lo no centro da nossa vida é a coisa mais saudável que a gente pode fazer, o tempo inteiro. Lembrar, e assim, quando a gente vai fazer coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente começar a analisar mesmo isso. Pô, isso que eu estou fazendo é legal? Eu estou colocando Deus no centro da minha vida quando eu faço esse tipo de coisa? É isso mesmo? Eu vou colocar um adesivo no carro, né, sei lá, cristão graças a Deus, e atirar nas pessoas no trânsito? Né? Não rola. A gente tem que ser atento a esse tipo de coisa. E não é ser bonzinho, ser bobo nesse sentido, né? Deixar todo mundo passar por cima de você. Dar a outra face não é bem assim. A gente tem que saber a nossa situação nesse mundo. Esse mundo é um mundo bem complicado, várias vezes a gente tem que ser atento para não dar bobeira por aí, porque a vida é preciosa. E hoje em dia, dar a outra face muitas vezes significa abandonar a própria vida. A vida é preciosa, ela tem que ser cuidada porque ela tem uma importância. A gente está aqui para questionar a existência e avançar espiritualmente a partir desse questionamento. Isso tem que ser feito constantemente. E assim, o que vai acontecer? Isso eu posso falar com um pouco de experiência própria. Essa parte, para mim, é mais tranquila. A gente vai ficar mais feliz. Eu sou muito mais feliz do que eu era antes de ter toda essa ideia. Questionar tudo isso, tentar conviver com essas pessoas e ler essas escrituras e compreender algumas coisas, na verdade, eu me sinto muito mais satisfeito do que antigamente. O que é ser feliz para você? Cara, você conseguir compreender um pouco melhor a natureza das coisas que acontecem, sem que isso cause sofrimento, e ao mesmo tempo entender o valor da boa associação. Felicidade tem a ver com entender o valor da boa associação. Por exemplo, a gente podia estar aqui agora enchendo a cara e falando de política e futebol, discutindo quem prefere a bandeira de tal cor e quem prefere a bandeira de outra cor, como muita gente está fazendo. Esse podia ser o centro desse nosso encontro. Mas não. Ao invés disso, a gente está sentado aqui falando sobre a filosofia védica. Isso, para mim, é ser feliz. Esse é um momento de plena felicidade. Sentar e ouvir, porque eu não estou falando, na verdade, estou ouvindo. Isso tudo que eu disse aqui, eu ouvi e repito. Então, eu estou ouvindo e aprendendo também, de novo. Tá? Então, isso é ser feliz. E quanto mais a gente fizer isso, melhor. Tem pessoas que fazem isso o tempo todo. Um dos caras assim, mais especiais que eu conheci foi um monge, um alemão chamado Narayana Maharaj, que foi um dos meus principais mestres de instrução. E ele abandonou o corpo cedo, ele abandonou o corpo aos 60 anos de idade, 62. E uma semana antes dele abandonar o corpo, eu falei com ele no telefone, e ele já sabia que ele estava prestes a ir embora, né? Ele teve um problema muito, muito grave no coração, não tinha jeito, ele estava num templo lá, no leste da Índia, não tinha o que fazer. Mas ele estava tão satisfeito, tão tranquilo com a vida que ele teve,
e com os prospectos da vida espiritual, que foi incrível conversar com alguém que sabia que estava, daqui a alguns dias eu vou abandonar esse corpo. Ah, pode ficar tranquilo, eu estou aqui com os devotos, eles cantam o dia todo, assim. E aquilo para mim, né, em comparação ao que geralmente a gente está acostumado a ver, quando a pessoa percebe que está chegando a hora, né, aquilo é uma lição, fala, nossa, olha só, alguém que dedicou a vida a algo que realmente valeu a pena. Não está preocupado se vai deixar a minha empresa, minha família, meu carro, né? Quem que vai cuidar das minhas BMWs, esse tipo de coisa. Né? Lembrei da história da sua vizinha que quer matar os gatos do condomínio, porque pode ser que eles arranhem os carros dela, que são a coisa mais importante da vida dela. Então, pensa só, né? Quando essa pessoa perceber que está na hora dela abandonar o corpo, fala, cara, quem vai encerar meus carros? Os gatos. Os gatos. Gostei. Sérgio, eu escrevi aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta, Tá. pode deixar no chat também, se você puder repetir Também, aí. se alguém aí de casa quiser fazer alguma pergunta, pode deixar ali onde a Lídia escreveu no chat. Sério. Sobre o exemplo da montanha. É muito rígido eu pensar que não existe certo e errado, só verdade e mentira. Nossa, que pergunta boa. Ela perguntou sobre o exemplo da montanha, se é muito rígido ela pensar que não existe certo e errado, só existe verdade e mentira. Eu vou te responder Siddhar Maharaj. Siddhar Maharaj, ele disse, uma mente poluída não é capaz de entender o que é certo e o que é errado, nem a importância disso. Ou seja, existe certo e errado e é muito importante. Karmicamente falando, você pode fazer uma coisa errada que todo mundo vê que é errado. Mas aquilo tinha que acontecer porque aquela pessoa que foi vítima precisava. Então, sabe, pensando assim, às vezes o errado era necessário. Então ela está dizendo que às vezes pode ser que ela faça alguma coisa que aparece, né, como errado, mas que foi benéfico para a vítima, porque era necessário de alguma forma. A gente não é capaz de tomar essa decisão. A gente não tem esse patamar de realização para saber se eu fizer isso, a não ser, mas tem exceção, porque não é preto e branco. A sua pergunta é muito boa, porque a resposta não é preta e branca. A não ser que você esteja seguindo a instrução de alguém que tenha plena realização do absoluto. Como, por exemplo, quando Arjuna não quer lutar, mas ele está sendo aconselhado por Krishna, que é a própria suprema personalidade de Deus, dizendo para ele, cara, levanta, pega esse arco e mata todo mundo. É para você fazer isso agora. E você não vai incorrer em nenhum pecado, não tem nenhum karma aí. Você tem que me obedecer. É isso. Então, a não ser que a gente esteja sob esse tipo de abrigo, e como que a gente vai avaliar? A gente não tem capacidade de avaliar porque a gente não consegue nem lembrar o que a gente almoçou direito. Então, a nossa mente ela não tem capacidade de avaliar. Porque aí o que pode acontecer? Alguém chegar para a gente e falar, olha, aquele é um povo de pecadores. Então, vocês têm que entrar num avião ou dois e destruir aquelas torres imensas daquela cidade grande. E a gente achar que a gente está fazendo o serviço de Deus. Quando a gente explode 2 torres e mata 3.000 pessoas com 2 aviões. Quem fez aquilo achou que estava indo para o paraíso. Mas eles estão seguindo a ordem de quem? Isso é só mau karma. Certo. Você falou que a verdade está ali. Ela é uma. Só tem uma verdade. É por isso que no meio carnal, na sociedade, a gente pode dizer que a verdade é lutável. Porque a gente sempre está buscando a única verdade. Só que a gente tem um caminho. E nesse caminho, a gente sempre transforma as verdades em esculturas. Então, a pergunta foi, quando a gente fala, né, quando eu disse que a verdade é uma só, mas na nossa sociedade, né, na nossa sociedade carne, a gente fica procurando essa verdade, a gente não tem os meios, então a gente acaba criando várias versões dela, né?
Na verdade, assim, a gente usa nossas opiniões. A gente chega a conclusões baseadas nas nossas opiniões, naquilo que cabe no patamar que a gente está de realização naquele momento. Então, a gente ouve uma coisa e fica parecendo com aquela brincadeira, né, do telefone sem fio, que eu falo uma coisa no ouvido dela e ela vai passando e aí chega aqui uma coisa totalmente diferente. Não é mais a verdade. Então, como que a gente tem que fazer nesse caso? A gente tem que buscar alguém realizado, na verdade. Krishna explica isso no capítulo 2 do Śrīmad Bhagavad Gita. Ele fala para Arjuna: encontre um mestre espiritual realizado, renda-se a ele e indague submissamente. Renda-lhe serviço e indague submissamente. Porque as almas realizadas, elas têm acesso à verdade e elas vão transmitir isso a você. Então, a gente sempre tem que se associar com alguém que está mais perto disso do que a gente. É isso que a gente tem que fazer o tempo inteiro. Buscar boa associação significa isso. Buscar pessoas que estejam num patamar de realização superior, ou pelo menos numa busca por um patamar superior, uma busca sincera por um patamar superior. E como que a gente sabe isso? Geralmente a gente sabe pela forma como essas pessoas são, pela forma como elas se comportam, pelo tipo de vida que essas pessoas levam, pelo que elas valorizam. Então a gente entende o que as pessoas valorizam, porque hoje em dia, na verdade, é muito fácil e cada vez mais difundido alguém se vestir, se fantasiar de mestre hindu ou qualquer coisa que o valha, para explorar a energia alheia, de várias formas. Dinheiro, sexo ilícito, exploração de corpos e tudo mais. Isso é super comum nesse meio pseudo-místico, porque é uma coisa fácil de você distorcer e usar para o seu benefício. E aí vem aquele papo, né? Mas essa pessoa sabe tanto, fala tantas coisas bonitas. Aí os Vedas também explicam. Os Upanishads têm uma história que fala sobre o leite, 2 copos de leite. Um leite puro e um leite com uma gota de veneno mortal. A aparência é a mesma, o gosto vai ser o mesmo porque é uma gota só, a textura é igual. Mas um é leite, o outro é veneno mortal. Então, não é apropriado a gente buscar ouvir esse tipo de assunto de alguém que tem uma intenção obscura. Isso contamina o nosso caminho espiritual. A gente tem que se afastar de pessoas que têm essa intenção obscura. Quanto mais longe, melhor. No máximo, você presta respeito à distância, vira e sai correndo. Porque faz mal. Porque sempre vai ter ali alguma contaminação, alguma busca por ganho próprio. Esse é o grande problema. Alguma busca por ganho próprio. E é super comum nesse meio, né, pessoal? Assim, o que tem de charlatão. A Índia, por exemplo, é um lugar muito louco. Porque a Índia é um país de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Um continente gigantesco. Sim, 6 vezes o Brasil, que já é grande, por sua vez, né? Imagina só, quanto picareta tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas? A maioria é picareta. E eles vão dar um jeito de te enganar com uma bela barba e um turbante, na beira do Ganges com uma fogueira. Nossa, é o mestre. Quantos dólares o senhor quer? Então é super comum, tem muito picareta. Em compensação, mesmo nesse mundo moderno, completamente bagunçado, debaixo de toda aquela poeira, por trás de todos aqueles ruídos de usina, e por trás de todo aquele cheiro de incenso e tempero, e às vezes esgoto também, apesar de tudo aquilo, você consegue encontrar coisas em relação à essência da vida espiritual que são indescritíveis. Eu trouxe algumas fotos para mostrar de alguns lugares lá da Índia, poucas fotos, e uma dessas fotos tem um senhor. Eu entrei num lugar na cidade de Vrindavan, que é um lugar onde Krishna colhia flores junto com as gopis para levar para o templo em Govardhana. E nesse lugar eu estava lá, né? Tirei umas fotos, sentei um pouco, fiquei olhando assim, e aí veio esse senhor.
uma barbona branca assim, e aí ele se aproximou e assim foi o melhor sotaque inglês que eu já ouvi na Índia. Inglês perfeito, fácil de entender, e ele me perguntou o que eu estava fazendo ali, basicamente. Aí eu falei para ele que eu estava ali, né, apreciando o lugar onde Krishna colhia as flores, aí ele ficou encantado de eu saber a história, e aí ele começou a me contar outras histórias. E aí ele ficou feliz de ver que tinha um ocidental interessado, e aí ele chamou o guarda e fez o guarda abrir um lugar lá que fica trancado e que tem no teto várias pinturas de vários passatempos que aconteceram naquela região. E ele ficou um tempão conversando comigo, e aí depois eu tive que insistir, mas foi difícil para dar uma doação para ele, porque é sempre de bom tom, mas ele não queria de jeito nenhum, outro humor. Então, de vez em quando, esses milagres acontecem. E isso, assim, a Índia é muito rica nesse sentido. De você estar andando num lugar e se deparar com esse tipo de personalidade, de olhos brilhantes, que não quer te sacanear. Mas você tem que saber como pisar nos lugares. Uma coisa que a gente aprende, né, dos nossos mestres é que tem vários lugares na Índia que a gente não pisa com os nossos pés. Aparentemente a gente anda com os pés, mas na verdade a gente entra com a nossa cabeça. É outro tipo de noção. A gente entra se arrastando com a nossa cabeça. Apesar de parecer que a gente está andando, a atitude é essa. Porque aí você consegue coletar alguma coisa milagrosa. Então, eu quero aproveitar de novo, né, já passou um tempão, para agradecer a presença de todo mundo aqui. E tem mais uma pergunta, tem uma última pergunta aqui da Lídia. Vamos lá, gente. Eu queria saber, assim, como buscadora e instrutora também de yoga, como que eu posso fazer para trazer mais essa essência, tudo isso que você trouxe, da verdadeira essência do yoga, de toda essa espiritualidade, né, que você trouxe para as práticas, para os meus alunos. Tá. Como unir para não ficar uma prática tão física, Sei. né? Como trazer essa essência ali. Tá bom. Então a Lídia está perguntando, né, como professora de yoga, como instrutora de yoga, como fazer para trazer um pouco mais dessa essência do yoga para os alunos dela, alunos e alunas dela. É difícil eu te responder essa pergunta de uma forma que não seja pela experiência própria. O que eu faço geralmente são citações, de vez em quando, no meio de uma prática. Na verdade, a forma como eu conduzo a prática hoje em dia, tanto a minha, como especialmente a dos meus alunos, tem muito mais a ver com buscar neles essa ideia de um estado de consciência, de plena atenção, menos valorização de quanto você está na postura certinha e mais valorização de quanto você está prestando atenção se você está na postura certinha. A partir desse estado de atenção, fica um pouco mais fácil você acessar outras coisas. E aí, de vez em quando, alguns alunos se interessam. No meu caso, esses alunos têm buscado geralmente os cursos de formação, que é onde eu vou ler mesmo o Bhagavad Gita e falar sobre isso, e vão ter aula de várias coisas. Mas, de vez em quando vão acontecer eventos como esse aqui. E aí eu vou olhar aqui e vou ver pessoas que já fizeram ou que fazem aula comigo, presentes. Ou ali, né? A Liliane e a galera de Uberaba, por exemplo, né, que estão aqui, por uma atração por esse tipo de substância. Mas, para que isso realmente ocorra, a primeira coisa que você tem que fazer é você mesmo mergulhar cada vez mais fundo. Então, por exemplo, a gente tem um grupo que todos os sábados a gente se encontra pelo Zoom com o Madhusudan Maharaj, que é um desses monges extraordinários. Ele agora mora na Itália, mas antes da pandemia ele era um itinerante, né? E a gente se encontra aos sábados à tarde e conversa 1 hora com ele pelo Zoom. Ouve e pergunta. Então, essa é uma. Dentre várias outras possibilidades que você tem para você mesma mergulhar mais fundo e ir criando esse tipo de noção. Eu não me imaginaria, quando eu comecei a dar aula de yoga, algum dia sentar e falar por 1 hora e tanto sobre isso. Nunca imaginei que algum dia eu fosse virar um pregador. Então, nunca imaginei que eu fosse conseguir colocar numa frase
os termos Shrimad Bhagavatam, Brihad Bhagavatamrita, Brahma Samhita, Upanishads, Vedas e tudo mais. Desculpa a tradução. Mas é isso, a gente vai mergulhar mais fundo de acordo com a nossa necessidade. É isso. Você tem que encontrar isso. Necessidade. Sem isso, a vida não é a mesma. Ela fica vazia. Quando você desenvolve esse tipo de necessidade, não tem como voltar atrás mais. Por mais que você tente. Putz, eu queria curtir uma vida um pouquinho mais materialista, sem pensar nesses assuntos, eles voltam. Porque a vida materialista não faz sentido, ela passa muito rápido. As coisas perdem o sabor muito rápido. Você vai para a praia, é maravilhoso, é legal pra caramba, mas aí você fica com queimadura. Vai meditar na cachoeira, né, que é um sonho de consumo da galera New Age. Vamos sentar e meditar na cachoeira, cara, cheio de borrachudo, não rola. Só se levar aquelas telinhas assim, sentar para meditar dentro da telinha, né? É só para o Instagram. Né? Sai cheio de picada. Aquela meditação de 30 segundos, né, para foto. Produção rápido. Né? Então, essa é a natureza material, temporária. Então, mais uma pergunta aqui, vamos lá. Como é que pode aplicar essa filosofia dentro no dia a dia? No dia a dia, para aplicar no dia a dia, assim, acordou de manhã, tomou banho, reza. Rezar é a filosofia védica mais importante de todas. Muito mais importante do que alcançar o pé, ou pôr o pé atrás da cabeça. Mas reze, não para pedir coisas para você, ou para sua família, ou para os seus vizinhos, ou para a raça humana, ou para o universo. Reze para desenvolver a sua fé, para se entregar, para aprender como se entregar. Reze de manhã, no meio do dia, no fim do dia. Todo dia. E começa a prestar atenção no seu dia a dia se você está agindo de acordo com as suas orações. Fazer uma retrospectiva. Sim, prestar atenção mesmo. Tem muitas coisas que a gente não presta atenção. Você considera uma religião? É uma Bom, religião? o que significa religião? Vamos pensar. Se eu quero considerar yoga é uma religião, religião significa religar. No sentido mais profundo, religar o quê? A gente com o centro. A gente está perdido. Então, sim, nesse sentido, yoga é uma religião. Mas não é uma doutrina dogmática de uma determinada forma, justamente por causa desse entendimento de que o absoluto só é absoluto se ele puder o que ele quiser. Senão, não é absoluto. Como é que faz no contexto do Brasil, como é que é o entendimento da filosofia? Como é que é o percentual de adeptos a essa filosofia? Qual o percentual de adeptos? Qual o percentual de adeptos? A aceitação. A religião católica é 60%. O espírito é 5%. Como é que eu não sei quantos zeros entram antes do primeiro número que não seja zero. Tem muito pouca gente. Na verdade, assim, tem muito pouca gente, não só no Brasil. É pouco difundido, mas assim, não só no Brasil. Porque os hindus não são assim. Os hindus não são buscadores no caminho do yoga, porque os hindus, eles têm esse entendimento de que eu vou rezar para Ganesha para o meu comércio dar certo. E eu vou rezar para não sei quem para o meu casamento dar certo. Eu vou rezar para Kali para abrir todas as portas para mim com o seu poder. Isso é um entendimento materialista. É se colocar no centro. E quase todas as doutrinas religiosas modernas, as instituições religiosas modernas, partem desse princípio. O que eu vou fazer para me dar bem? Por que alguém explode um avião numa torre? Porque ele acredita que ele vai para um céu com inúmeras virgens. Por isso que ele faz isso. É para o benefício próprio. Ele acha que ele vai lucrar. Então, o percentual de pessoas no mundo que de fato praticam isso que eu estou falando, de colocar o centro no centro e se dedicar, é mínimo. Então, assim, eu não sou uma pessoa dessas. Mas eu sou alguém que conhece gente assim
que os admira e que tenta apoiá-los de alguma forma. Então, é isso que acabou levando a minha vida para esse lado, da compreensão do que é yoga de verdade. Para que eu me alongo e tento ficar mais forte? Porque senão eu sou muito bravo, eu fico nervoso, eu fico estressado o dia inteiro se eu não praticar os asanas e meditação, respirando, energia vital. Se eu não praticar isso, eu fico nervoso. E se eu passar o dia inteiro nervoso, eu não vou conseguir sentar e apreciar essas coisas da maneira apropriada. Eu vou estar bravo com alguma coisa o tempo inteiro. Então, essa é uma necessidade. Já outras pessoas são muito desatentas. Então, elas precisam praticar para desenvolver mais atenção. Outras têm muita dificuldade com a dieta. Elas não conseguem, por exemplo, regular a dieta delas para comer alimentos que sejam de fato ofertáveis, bondosos. Então, elas praticam também para o corpo aprender a te falar isso. Ó, putz, isso aqui não é legal, cara. Então, tudo isso é parte. O yoga é um processo através do qual você vai atingir essa compreensão. Qualquer tipo de yoga fidedigno, que venha de uma raiz verdadeira, vai levar você aos poucos para esse tipo de compreensão. Cada um no seu tempo. Sérgio. Vixe! Então, me deixando encerrar aqui. Fala, Silvia. É só porque, como você disse nesse momento que, de repente, o seu corpo está diante de um alimento e ele fala, não, isso não é bom para mim. Eu gostaria de saber o seguinte, a nossa mente, ela é nossa amiga ou é nossa inimiga? Então, diante de tantas coisas, as mídias, celular, tecnologia, isso está nos dispersando muito. Então, por mais que você tenha uma prática de meditação, no dia a dia, o seu discernimento some, ele vai embora. Mas eu acredito que o corpo, ele tem uma sabedoria. E aí aquela sensação assim, tipo, não, esse lugar não dá, essa pessoa, sabe assim, esse alimento, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Então, a Silvia me pediu para falar um pouco sobre a sabedoria própria, né? Quando você consegue discernir um pouco mais o que é apropriado, o que não é, apesar de toda a poluição das redes sociais, da mídia e tudo mais. E ela falou um pouco sobre a ideia de que o corpo tem uma sabedoria própria. Sim, ele tem, mas ele também tem uma ignorância própria. Tá? E a grande falha nesse pensamento é o que é benéfico para mim. Essa é a grande falha. Quando você olha e pensa isso, né? Não, isso aqui não é benéfico para mim. Esse lugar não é benéfico para mim. Essa associação não é benéfica para mim. Nesse patamar, que já é um patamar de consciência, porque você pelo menos está usando discernimento. Nesse patamar, a gente ainda está nessa ideia do que é bom para mim. Como que eu vou explorar isso de alguma forma que eu me beneficie. Esse é um patamar. Então, nesse patamar, a gente consegue largar as coisas mais grosseiras e passar para coisas um pouco mais refinadas. Mas ainda em benefício próprio, dando várias escorregadas, porque a tentação de algo que não é tão benéfico para mim, mas é agradável para a minha língua, por exemplo, né, sempre está ali. O barato de trocar o chip que eu estou falando é o que ele quer, não o que eu quero. Putz, mas aí como eu vou saber? Os Vedas falam detalhadamente o que é apropriado, o que não é, o que é ofertável, o que não é, o que é apreciável, o que não é. Putz, mas aí eu não consigo me alinhar com isso. Então, pratique mais. Porque se você acha que a sua inteligência natural, né, do seu corpo, da sua mente, chegaram a uma conclusão, se essa conclusão não estiver alinhada com aquilo que está revelado, essa conclusão está errada. Esse é o barato. A gente conseguir chegar nesse ponto onde as conclusões às quais a gente vai chegar estão em acordo com as opiniões daqueles cujas opiniões realmente importam. E esse é um patamar de realização. E um dia a gente chega lá. Espera. Eu também espero. Então, mais uma vez, agora sim, vou conseguir. Eu quero agradecer a presença de todo mundo que veio aqui, de todos vocês que assistiram pelo Zoom também. A seguir, eu vou só mostrar algumas fotos aqui de alguns lugares na Índia, para a gente ter noção um pouco disso que eu falei, né, de como estão alguns desses lugares que eu citei hoje em dia. Quem aí de casa quiser continuar participando, a gente vai projetar aqui nessa parede, eu acho que vai dar para ver legal. Quem, por acaso, não puder mais, né, já estiver fora do horário, aqui também vocês, a gente passou um pouquinho do horário previsto, muitas perguntas, o que me deixaram
As perguntas me deixaram muito feliz, eu sempre adoro quando tem perguntas, mostra interesse. Então, quem precisar sair mais cedo, né, mais tarde, na verdade, quem precisar sair antes de ver as fotos, eu agradeço muito a presença, eu agradeço muito o convite, Lídia, obrigado. E tendo interesse em buscar um pouco mais, né, sobre essa vida espiritual, a ideia de entender yoga como um caminho realmente espiritual, não nessa superfície, mas mergulhar profundamente, vocês podem ter meu e-mail facilmente, a Lídia tem esses contatos, entrem em contato, participem dos encontros com o Madhusudana Maharaj aos sábados, venham para o curso de formação, participem da viagem para a Índia, vamos lá, estamos aqui à disposição. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou só encerrar com um mantra aqui e depois eu vou mostrar essas fotos lá da Índia. Hari Om Tat Sat. Namastê. Tudo bem, pessoal? Obrigado. Agora eu vou ligar aqui. Eu preciso só que tire ali o quadro. A mira dele aqui. Vamos ver se a galera ali consegue ver também. Acho que sim. A luz. A luz, se apagar a luz vai ficar melhor. Ali, agora sim, cinematográfico. Bom, pessoal, então, isso aqui são algumas fotos de alguns dos lugares. Eu selecionei basicamente os lugares que a gente vai nessa próxima viagem, em janeiro de 2023, se tudo der certo. Né? A gente sempre passa por Delhi, que é um portal de entrada da Índia, que é uma cidade terrível. Super propaganda, né? É uma das cidades mais poluídas e bagunçadas do mundo, é uma zona mesmo, mas é um lugar onde as principais histórias contadas no Mahabharata aconteceram. Então, todos os conflitos ali entre os Pandavas e os Kauravas, tudo aconteceu ali. E a gente costuma visitar esses 3 templos aí. Aquele ali em cima é um templo meio Disneylândia, aquele aqui da esquerda. Ele chama Akshardham. Mas, apesar de ser meio Disneylândia, não ser um lugar assim com muita substância espiritual, é um lugar que foi construído, talhado à mão, como os templos védicos da antiguidade. Então, ele é uma réplica daquilo que existia na era védica. Então, é legal chegar lá e olhar e pensar, nossa, imagina só, um dia era tudo assim. Aí, o outro aqui é um templo famosão também, chamado Templo de Lótus, que foi uma tentativa de se criar uma sociedade religiosa harmônica, onde você tinha ali os hindus, os muçulmanos, os budistas, os jainistas, os cristãos, todos convivendo em harmonia. É bonito, tem um espírito legal, é legal chegar lá, sentar, meditar um pouquinho, mas não deu muito certo por razões óbvias. Né? E esse aqui embaixo é um templo muito legal, que chama Gurudwara Bangla Sahib. Ele é de uma linha chamada Sikh, S-I-K-H, que é uma linha do hinduísmo, uns caras bem da antiga casta guerreira. Eles foram os responsáveis por conseguir expulsar os muçulmanos que tinham dominado a Índia na Idade Média. E esse templo é muito legal porque ele é um templo muito vivo, muita gente visita, eles servem acho que 5 ou 10 mil refeições todos os dias ali, e a gente passa na cozinha, eles preparando ali, é bem legal, tem um aspecto assim bem vivo ali mesmo, ao contrário daquele outro Disneylândia, esse aqui é bem vivo. Aí dessa vez a gente vai visitar os Himalaias, não muito lá no alto, mas essa é a visão do quarto da pousada onde a gente vai ficar.
Essa foto foi tirada pelo Mahesh, que é meu agente de viagens, que é o dono dessa pousada. E nesse lugar, o plano é ficar uns 3 dias para ler as escrituras, meditar, visitar os templinhos que tem na região ali, o vilarejo que tem na região, e preparar o espírito para o que vem a seguir. Aqui mais uma foto da pousada ali também, dá para ver os picos nevados lá no fundo. E aquilo ali embaixo é um dos afluentes do rio Ganges, né, passando. Daí a gente passa por Rishikesh, que é, assim, esse é o Ganges, ó. O Rishikesh, assim, Rishikesh é uma cidade espetacular. É uma cidade onde Shiva meditava, é uma cidade onde Rama e Lakshman cruzaram o Ganges na história contada no Ramayana. Tem vários pontos especiais. Aqui é um dos lugares onde a gente entra no Ganges. Entra, faz as preces. Quem for mais corajoso bebe água. Não muito, porque essa cidade está assim, na entrada para os Himalaias. Então você vê uma água clara, assim, né? Verdinha, de degelo mesmo. Mas não é assim, né? Não é água mineral engarrafada, pasteurizada, né? E é uma cidade assim, tem uma escola de yoga em cada esquina. Então a gente vai ficar só 2 dias, dá para assistir um monte de aula de yoga para quem quiser. Você vai em qualquer lugar ali, paga e faz aula com um indiano maluco. E aí depois vai para o hospital. Do lado tem Haridwar, que é também uma cidade onde Shiva meditava. E esse templo aqui, ó, em Haridwar, ali nosso grupinho, esse templo, ele é um templo que foi construído em cima do lugar onde se manifestou um grande guerreiro chamado Virabhadra. Então, para quem pratica Hatha Yoga, o Virabhadrasana é um asana famoso, né? Esse templo foi construído em cima do lugar onde Virabhadra se manifestou. E depois a gente vai finalmente para Vrindavan, que é a terra onde Krishna cresceu, e onde a gente vai passear vários dias junto com os devotos que moram lá no templo e que vão levar a gente nos lugares principais e contar as histórias, né? Esse é um dos templos principais em Vrindavan. Esse templo ele é no topo de uma colina e ele tem uma historinha bem legal. Quando 1500 e pouco, os 6 Goswamis foram mandados para Vrindavan para tentar descobrir onde estavam as deidades que tinham sido escondidas, que os muçulmanos não destruírem. Um desses Goswamis, ele via no topo dessa colina, todo dia uma vaca, ela subia e derramava leite. E aí descia, todo dia no mesmo horário. Subia, derramava leite. E aí ele foi cavar e encontrou essas deidades enterradas. Lá no fundo, a vaca ia alimentar as deidades todo dia. E aí eles puseram as deidades no altar e construíram esse templo em cima, e a gente pode visitar e receber o darshan, né, as bênçãos dessas deidades. Às vezes a gente pensa que a gente vai nesses lugares e a gente está vendo as deidades, mas na verdade é o contrário. A gente vai nesses lugares para as deidades nos verem, nos abençoarem com os olhos delas. E aqui é o lugar onde Krishna colhia as flores que eu contei, né, durante a palestra de hoje, onde eu encontrei o senhor lá, que já tem a foto dele. Esse é o templo lá de Vrindavan, onde a gente encontra os devotos que moram lá, e eles levam a gente para ir nos lugares principais. A gente entra no templo, canta, lê, né? Muito legal. O molequinho já deve estar maior agora, já faz tempo isso. Esse é o rio Yamuna, onde Krishna manifestou vários dos passatempos mais famosos dele. Aqui, ó, Vrindavan, o centrinho de Vrindavan, bem Índia antiga mesmo, assim. A gente anda nesses tuk-tuks aí, para cima e para baixo. Uma aventura. E tem vacas por todos os lados. Elas são alimentadas pelo governo local e por alguns ashrams, né, que cuidam das vacas. Eles não comem carne.
Em Vrindavan e Rishikesh é proibido comer ou vender carne e bebidas alcoólicas. Quem for pego traficando, isso aí é preso mesmo. É proibido. Nessas duas cidades, em Rishikesh e Vrindavan. Em outros lugares na Índia é comum se comer carne. 30% do povo indiano é vegetariano e acho que 70% não come carne de vaca. Sim, a vaca é uma das nossas mães, né? Ela dá leite em abundância. Esse é um senhor que fica com um macaquinho. Esse macaquinho estava dentro da roupa dele. Aí eu fui passando, aí o macaco saiu ali, aí eu tirei uma foto dele. E em Vrindavan, os macacos, eles são gangsters. Mesmo. Então, óculos pendurado na camisa. Celular dando bobeira para tirar foto. Câmera sem estar presa, assim, eles vão roubar. Eles são rápidos e infalíveis. Eles pulam dentro do tuk-tuk, pegam o seu par de óculos e já estão em cima do poste te esperando para trocar por alguma coisa. Se você tiver umas frutas para negociar, para ele é melhor. Ele vai trazer de volta. Se você não tiver, algum comerciante vai ter. E vai ficar com o seu Ray-Ban em troca de meia dúzia de bananas. Então, em Vrindavan, tem que ser bem esperto com isso. Quando as pessoas se inscrevem para a viagem, né, eu fecho o grupo, eu mando um documento de 8 páginas com conselhos. Né? Esse está entre eles. E agora, né, que tem essa facilidade do Zoom, isso é uma coisa que eu também vou implementar. A gente vai fazer uns encontros pelo Zoom antes, para todo mundo estar mais preparado. E esse é o senhor que eu contei, que me contou todas as histórias e me levou lá dentro, onde era proibido entrar, para me mostrar os desenhos no teto. Espetacular, muito legal. Esse é você? Esse sou eu, 2015, cara, que... A primeira vez que eu fui para a Índia, eu achei que não ia ter como lavar o cabelo, aí eu rapei, passei macaquá, só por via das dúvidas. Mas tinha como lavar, assim, era puro preconceito. Oi? A fonte de renda desse pessoal. Cara, doação. No caso dele, por exemplo, a fonte de renda é doação. O trabalho dele é falar sobre Deus, para quem quiser ouvir. Esse é o trabalho dele. Pode acender, por favor. Então é isso. Por aqui ficamos. Obrigado pela presença de vocês. Espero ver todo mundo em breve, em alguma ocasião. Tirar uma foto antes da gente ir embora? Namastê. Vamos tirar uma foto antes de ir embora? Acho que ele tem mais. Deixa eu falar tchau para a galera do Zoom aqui. Até logo. Muito obrigado pela tradução. Desculpe os termos em sânscrito difíceis de traduzir, né? Deixa eu ver aqui na galeria quem está aqui. Pessoal de Uberaba, obrigado a vocês. Eliane. E toda a galera ali, Divina. Obrigado, Valquíria. Sheila, Beatriz, Nayara, Josiane e a Vrinda Vaneshwara, que saiu daqui, mas entrou no Zoom. Aí, Lúcio! A Val, né? Acabei de ver ela também. Tinha muito. Tchau para vocês. Obrigado, pessoal. Namastê. Tchau, Sérgio. Namastê. Gratidão. Eu agradeço. Namastê. Foi ótimo. Namastê. Tchau, Lívia. Beijo. Tchau. Obrigada.